Olha, se tem um assunto que mexe com a vida de todo mundo no Brasil, é a legislação trabalhista, não é verdade? São tantas regras e elas parecem mudar o tempo todo. Mas entender como tudo isso funciona é fundamental, seja para quem contrata ou para quem é contratado. E é exatamente para isso que a gente está aqui, para descomplicar esse universo. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. Com tanta coisa nova na lei, principalmente de uns anos para cá, saber onde a gente pisa se tornou mais importante do que nunca. E é exatamente esse mapa que a gente vai desvendar juntos agora. Antes de sair mergulhando nas regras do dia a dia, a gente precisa entender a base, o alicerce de tudo. São os princípios que guiam o direito do trabalho por aqui. Pense neles como os pilares que sustentam todo o resto. E o pilar principal é este aqui, o princípio da proteção. A lei parte da ideia de que existe um desequilíbrio de força natural entre empregado e empregador. Por isso, o objetivo dela é proteger o lado mais vulnerável. Na prática, isso vira a regra do indúbio pro operário, que, traduzindo do latim, quer dizer uma coisa bem simples. Na dúvida, a decisão deve sempre favorecer o trabalhador. Outro pilar fundamental é o da primazia da realidade. Sabe aquela história de que o que vale é o que acontece de verdade e não só o que está escrito? É isso. Não adianta nada ter um contrato dizendo que alguém é prestador de serviço autônomo, se, na prática, essa pessoa tem chefe, tem horário fixo, recebe salário todo mês. Para a Justiça do Trabalho, a realidade dos fatos sempre vai se impor sobre o papel. Ok, com esses princípios bem claros na nossa mente, vamos ver como eles se aplicam na vida real, nos diferentes tipos de contrato. Eles são, de fato, os blocos que constroem as relações de trabalho no país. Existem basicamente dois grandes modelos. O mais comum, que é a regra geral no Brasil, é o contrato por prazo indeterminado. É aquele que não tem data para acabar, sabe? Foi pensado para dar mais estabilidade. A exceção à regra é o contrato por prazo determinado, que só pode ser usado em situações bem específicas, como um serviço temporário ou o famoso contrato de experiência. E, por falar em contrato de experiência, a regra é muito clara. O prazo máximo é de 90 dias. Se passar um único dia desse limite, ele vira chave. Automaticamente se transforma num contrato por prazo indeterminado com todos os direitos que vêm junto. Aqui a gente vê o princípio da proteção funcionando na prática de novo. Uma súmula é tipo um resumo do entendimento de um tribunal. E a súmula 212 do Tribunal Superior do Trabalho diz que a obrigação de provar que um contrato de trabalho acabou é do empregador. Ou seja, numa disputa judicial, é a empresa que tem que apresentar as provas, e não o funcionário. Bom, toda essa estrutura que a gente acabou de ver foi chacoalhada, e muito. Chegamos ao grande ponto de virada. A Lei de 2017, mais conhecida como a Reforma Trabalhista, foi, sem dúvida, a maior alteração na CLT em muitas e muitas décadas. Para a gente ter uma dimensão do impacto, basta olhar para essa linha do tempo. A CLT, a nossa consolidação das leis do trabalho, nasceu lá em 1943. Aí, em 88, a Constituição Federal veio e ampliou um monte de direitos. E, de repente, em 2017, essa reforma chegou e reescreveu várias das regras que estavam valendo há anos. Essa citação aqui pega bem o espírito da coisa. Os grandes objetivos da reforma foram flexibilizar direitos, ampliar a terceirização, criar novos tipos de contrato como o intermitente e também alterar o equilíbrio de forças com sindicatos. Foi uma reconfiguração geral do cenário. Vamos então mergulhar de cabeça nas mudanças mais importantes que essa reforma trouxe e que criaram essa nova realidade no mercado de trabalho brasileiro. A reforma trouxe principalmente 4 grandes novidades. Primeiro, o contrato intermitente, onde o trabalho não é contínuo e o pagamento é só pelas horas que a pessoa de fato trabalhou. Segundo, a terceirização foi liberada geral, inclusive para a atividade principal de uma empresa. Terceiro, o famoso negociado sobre o legislado, que deu força para que acordos coletivos, em alguns pontos, valham mais do que a própria lei. E, por fim, a lei oficializou o autônomo exclusivo, que pode prestar serviço para uma única empresa sem que isso crie um vínculo de emprego. E no setor público, como ficou a terceirização? O fluxo é esse: o governo contrata uma empresa que contrata o funcionário. O ponto-chave aqui é a chamada responsabilidade subsidiária. Isso significa que se a empresa terceirizada não pagar os direitos trabalhistas, a conta pode sim sobrar lá no final para o órgão público. Agora, vamos dar um zoom em algumas regras bem específicas, aquelas que são cruciais para entender os direitos e deveres do dia a dia. Nos contratos que têm data para acabar, uma rescisão antes da hora tem consequências bem definidas. Se a empresa demitir sem justa causa, tem que pagar uma multa. Se o empregado pede para sair, ele é quem pode ter que indenizar a empresa.
E tem ainda uma terceira via. Se o contrato já prevê essa possibilidade de saída antecipada para os dois lados, aí a rescisão segue as regras de um contrato normal por prazo indeterminado. Aqui a gente tem um cabo de guerra com nomes difíceis, mas a ideia é simples. De um lado, o empregador tem o jus variandi, que é o direito de fazer pequenas mudanças que não prejudiquem o funcionário, como mudar uma mesa de lugar. Do outro lado, o empregado tem o jus resistenciae, o direito de resistir, de dizer não para qualquer alteração que seja prejudicial para ele, como uma redução de salário, por exemplo. E uma dúvida muito comum: alguém pode, por vontade própria, abrir mão de direitos como férias ou 13º? A regra geral é bem direta: não. A lei considera esses direitos como irrenunciáveis, como se fosse uma camada extra de proteção para garantir que eles sejam cumpridos. Ufa, cobrimos bastante coisa, hein? Que tal agora um teste rápido para a gente ver o que ficou mais marcado? Se prepare que lá vem o nosso quiz de verdadeiro ou falso. Vamos lá, então. Pense em cada uma. Primeira, um contrato de experiência pode durar 120 dias. Segunda, a realidade da relação de trabalho pesa mais que o papel. Terceira, quem tem que provar o fim do contrato é o empregador. Quarta, o contrato intermitente tem restrição de categoria. Quinta, um policial não pode ter outro emprego formal. Sexta, terceirizar a atividade fim é proibido. Sétima, a lei está sempre acima dos acordos coletivos. Oitava, um autônomo pode sim trabalhar com exclusividade. Nona, um empregado pode abrir mão das férias. E 10ª, empresas públicas são julgadas na justiça comum. Pensou aí? Vamos para as respostas. E aqui está o nosso gabarito. A primeira é falsa, o máximo são 90 dias. A segunda e a terceira são verdadeiras, refletindo aqueles princípios básicos que vimos. As 4 seguintes são falsas e mostram bem o tamanho do impacto da reforma. A oitava, do autônomo exclusivo, é verdadeira. E as 2 últimas são falsas. Direitos são irrenunciáveis e a Justiça do Trabalho é quem julga esses casos de empresas públicas. Espero que o resultado aí tenha sido bom. No fim, a questão que fica é essa: toda essa mudança foi uma modernização necessária para a economia ou foi um retrocesso na proteção de quem trabalha? Essa tensão continua no centro do debate e com certeza vai moldar o futuro das relações de trabalho no Brasil. A discussão está longe, bem longe de acabar. É importante ressaltar que todo este conteúdo foi preparado com base em um material de estudo elaborado por Tomás Albuquerque, a quem a gente agradece pela compilação das informações que guiaram a nossa conversa. E para quem sentiu que essa análise foi útil, que ajudou a clarear as coisas, fica o convite para apoiar a criação de novos conteúdos assim. Agradecemos muito a companhia e até a próxima.